Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, quinta-feira, 11 horas e 47, dia 15 do 12 de 2022, manhã com céu azul, sol lá fora. Temos uma manhã típica de verão, 24 graus. Eu desejo um bom pregão a todos. Ontem eu comentei em todas as redes sociais que acreditava numa movimentação forte entre hoje e amanhã, e que o mini índice poderia subir desde as mínimas da semana entre 3 e 4 mil pontos. Depois que acontece, é fácil, né? O difícil é adiantar, ter coragem, peito aberto para se expor dessa maneira. E tá aí, ó, bingo. 103,635, 107,475. Quer dizer, a gente subiu aí entre 3 e 4 mil pontos e parece que vai além. Então acredito que hoje nós teremos um fechamento perto da máxima e amanhã uma Green Friday. Não tem a Black Friday, uma Green Friday. Eu acabei de colocar, a gente acertou, né, os racionais do Telegram. Primeira busca pelo 106, depois o rompimento do pivô de alta 106,525 com amplo espaço para subir. E é isso aí. Eu já recebi direct, já recebi e-mail agradecendo, elogiando. E eu fico muito feliz, né? Como um professor que sou, surpreender os alunos positivamente, ajudar na caminhada é o que nos deixa muito satisfeitos. Caminhada que a gente sabe que não é fácil, é renda variável. Tem que tomar muito cuidado com a origem do capital que está na bolsa, não expor um dinheiro que não pode estar lá. Eu acho que é o primeiro passo para quem opera na bolsa de valores, principalmente futuros. E mercado de opções também, que é algo que a gente não aborda, mas que se alavancar, se não alavancar com pouco... Por exemplo, eu não tenho nada contra o mercado de opções. Você está operando na bolsa, você fecha o mês ali e ganhou 100 mil. Aí você pega, por exemplo, uma opção de um ativo que tem um padrão de alta, de inflexão, coloca 5, né? Pô, de repente você faz de 5, você faz 10, faz 15, viaja, compra roupa, dá um presente para quem você gosta, só que se der errado, paciência, é uma fração dos seus ganhos. O problema é o camarada pegar dinheiro com parente, cheque especial, empréstimo e querer colocar em opções ou em futuros. Aí, até pela razão mental, é certeza que vai dar problema. Ok? Tico, Edu, Baltazar, boas-vindas, querido. Muito obrigado pelos elogios e pela força. Isso é muito importante para que a nossa missão continue sempre com muito entusiasmo. Obrigado pelo trabalho, mestre. Uma dúvida: como podemos identificar se o fluxo de capital positivo está indo para a bolsa ou renda fixa? Duas formas. A primeira, por exemplo, aqui no InvestMax, ele já dá o direcionamento para o mercado de ações. Então a gente tem 4 bi praticamente de saldo positivo depois de 3 bi no mês passado. E segundo, né, os estrangeiros no mercado futuro estão comprados em 150.192 contratos. E aí você compara com o fluxo financeiro. Por exemplo, semana passada foi negativo, a bolsa caiu. Se tem fluxo financeiro positivo com os estrangeiros comprados em futuros e ações, aí a gente consegue perceber que parte significativa foi para a renda variável. Agora, por exemplo, tem fluxo financeiro positivo e eles estão vendidos no mercado de ações ou futuros, aí é renda fixa. E quanto mais alta a Selic, mais atraente para esses investidores que operam trazendo capital de fora. Inclusive, eles são isentos de impostos. Rapadura, obrigado por compartilhar seu conhecimento. Isso é uma honra. Espero sempre contribuir com todos os nossos queridos alunos e alunas que fazem parte da comunidade Top Traders. Gustavo Andrade, obrigado, professor. Boa tarde, professor. Não dava para ser diferente com esses personagens postos na mesa. Esses personagens já se mostraram incompetentes. Sou de 1979, eu também. Sou de janeiro de 79. Já vi de tudo, mas não esperava que um ladrão voltasse à cena do crime. Lamentável que o Deus tenha pena de nós.
Sempre o caminho certo é mais doloroso. A trancos e barrancos estávamos caminhando para um futuro próspero. Mas hoje voltamos a 10 anos atrás. O que é curioso é que o PT tomou o poder antes de janeiro, né? Cara, é curioso isso, né? Não dá pra entender, né? O presidente Bolsonaro dizem que tá doente, tudo, que Deus ilumine, que ele tem uma boa recuperação, mas é complicado de entender, né? Ele jogou realmente a toalha. E eu acredito que o Fernando Haddad será um bom ministro. Né? Ele tem ido bem nas entrevistas. O que pegou muito mal foi a questão da lei das estatais, uma conquista do governo Temer. Só que o Centrão e os bolsonaristas, em grande maioria, votaram a favor, pessoal. Só quem foi contra foi o Partido Novo. Ok? Paulo Rogério da Chagas Brito. Professor, bom dia. É possível direcionar a leitura do mercado nas duas pontas? É possível. A galera que faz scalp, ou seja, os scalpers fazem isso. Né? Requer internet excelente, computador, esses computadores gamers aí de alta performance, né? Um computador dedicado exclusivamente para isso. Muitas vezes esses players operam com robôs, inclusive. Não? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, nobre mestre WinG. Apesar da rolagem, se encontra no 106, sinalizando uma possível inflexão. Bingo, inflexionou mesmo. Já fez uma figura semelhante a um martelo fora da banda inferior, desenhando uma perna do V. Creio que ainda poderemos ter continuidade altista, sim, nessa semana, para inflexionar semana que vem. Que Deus guie a todos nós, um forte abraço. Eu acho que já inflexionou. Aqui, se a gente avaliar o gráfico intraday, eu não gosto de colocar perpétuo porque tem muita distorção. Tem uma forma certa de fazer o cálculo, o TradingView não faz. O que mais se aproxima, o Cartesian faz de forma correta, o Broadcast. Então nós tivemos um oco invertido. Padrão da alavanca, eixo de W a 105.330, buscou na cabeça do pivô, rompeu uma LTB. Amanhã é provável que busque 108.910. Né, para quem falava que ia para os 96 mil pontos, 98 e para os 109, são 13 mil pontos de diferença. Então, os pessimistas de plantão não terão êxito dessa vez. Muitas vezes pessoas que nem operam, que só querem que caia realmente para ver o circo pegar fogo, destruição de riqueza, enfim. Tomás Bolzan, olá professor, seguimos na luta. No dia 16/11 postei um comentário onde expliquei os pontos que entendo mais dominantes que jogariam o mercado para baixo. Você estava certo, parabéns. Por isso, desses 117 mil pontos no mini índice e dólar a 5,070, tô de fora. Queria uma folga de preocupações de margem, mas agora o novo governo já colocou manguinhas de fora e pelo caráter dele deixou claro que é jogo de vale tudo e promessas de campanha serão sumariamente esquecidas e até negadas. Só que são promessas de campanhas feitas há algumas semanas atrás, né, querido? Então é a mesma coisa você falar para seus filhos, olha, vou levar, por exemplo, no Beto Carreiro nas férias, você fala em novembro, aí vira o mês você fala que não dá, que tá chovendo. Quer dizer, é uma questão complicada, né? As promessas foram feitas recentemente. Eu acho que nós temos alguns bons ativos. O primeiro deles é o Geraldo Alckmin, pessoal. Eu não estou dizendo que eu sou fã, que eu sou amigo, que eu boto a mão no fogo. Eu estou dizendo que são quadros, simplesmente bons quadros. Né? São políticos acima de tudo, né? Eles estão dentro de um sistema. Mas a gente tem Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad é o mais tucano dos petistas. A nomeação do Bernard Api é a melhor notícia da semana. Né? Deve sair realmente uma boa reforma tributária. E o exterior está favorável aqui no Brasil. Imagina, por exemplo, você vai comprar um Audi Q3 260 mil, 270. De repente, não tem fluxo, estão vendendo por 180. Aí você fala, isso daí é falácia, 180 vai cair mais. Daqui a pouco voltou para os 260 e você ficou de fora. Então é o mercado no momento. O PL muito baixo. A menor relação preço-lucro, 4,45. Não.
e deve pelo menos ter um bom repique até os 115 mil pontos no começo do ano. O que poderia levar o mercado para cima? Eu acho que o PL é uma das razões, estrangeiros comprando, o benefício da dúvida. E Thomas, a gente não pode esquecer que tinha uma briga grande entre o Rodrigo Maia e o Zé Vendinha. Uma hora um estava comprado, outro estava vendido, eles cansaram de manipular o mercado nos últimos anos. Lembra que eu comentei antes de um grande fundo que nós tivemos, que o Zé Vendinha, pelo que ele estava falando na mídia, falando que era para comprar EWZ e tal, era praticamente um recado que ele tinha acabado de arrebentar o mercado, que o mercado ia subir. Então, de repente, eles começam a fazer o que tem que ser feito, porque eles não operam só na venda, eles operam na compra. Queridos, quase tudo na vida, ouçam isso que eu vou dizer, quase tudo na vida é direcionado por dois interesses: apostas e bolsa de valores. Repito, quase tudo no mundo é direcionado basicamente por apostas. Aqui no Brasil começou agora, mas não é só aposta esportiva não. As pessoas apostam que político vai cair, qual vai ser eleito, que time que ganha tal competição e bolsa de valores. É assim que a banda toca, apostas e mercado financeiro. Que não é só ações, tem commodities, né, metálicas, agrícolas. O mundo gira ao redor de apostas e investimentos em bolsa. Ok? Estou aguardando o sinal de parar antes de entrar, o que deve acontecer somente após o Natal. Aí nosso querido amigo pede Move, Rapvida, Qual 13 e Marfrig estão num valor muito baixo das máximas recentes. Será que elas caem mais? E das carteiras de ações do grupo, seria interessante fazer um médio? Seria sim. Pode fazer um vídeo com a ideia de o que fazer com os ativos. A partir de amanhã eu prometo fazer o seu segundo pedido e eu vou avaliar os 4 ativos que você pediu. Então amanhã eu faço isso começo a fazer isso com as carteiras. Ok? Então vamos lá. Move 3. Movida é uma ação de fluxo muito parecida com o setor de varejo. Acionou um pivô de baixa na perda de 861, tem um gap aqui em cima. Está abaixo de uma região que gerou forte alta em março de 2020. Na verdade está praticamente nessa região. 6,32 na época, ontem ela chegou a bater... Ontem, né? 6,43. É uma situação de compra. Só que assim, Thomas, é uma compra... Na verdade, hoje, né, ela bateu essa mínima, 6,43. É uma compra baseada em assimetria. Não existe exatamente um sinal, uma figura. É aquela história. Você fala, poxa, outro dia ela trabalhava 18, tá R$6. Eu acredito numa recuperação econômica, uma empresa bem gerida, bem administrada. Então eu farei uma compra. É uma compra assimétrica, onde você entende que a chance de um ganho significativo justifica uma exposição, uma vez que houve um movimento forte de queda. Ok? É uma compra assimétrica. Empíricos fala muito disso, né? Felipe Miranda, que me entrevistava na época do Infomoney, fala muito sobre as compras assimétricas. Eu gosto desse conceito. Apvida. Agora a gente vai fazer o racional do YouTube. Teve uma correção. Vamos falar em compra agora. Então vou abrir aqui o livro. É o Engato, né, na verdade, o Engato 23. Falaria em compra, o livro de ofertas agora, 106.750. O livro de ofertas ainda tem um pouco mais de pressão na compra. Eu acho possível que renove a máxima, a 106.630. Então, fazendo conta aqui, 106.630. Não, 107, né? 107.630 menos 106.750. Então 880 pontos de racional. Pontos. Provável aí que volte aqui a máxima do dia. Então, o outro ativo é Rapvida ou Apvida, né? Como uma vez um aluno me ensinou que é o correto dizer. Operadora que
pelo que eu pesquisei, tem grande penetração no Nordeste. Essa já tem um sinal, né? Tem também um gap aqui em cima, um padrão parecido. Tem um fora da banda dentro da banda, um desenho aqui que indica ser uma simetria em V, com alvo mínimo a 5,29. Se buscar 5,29 vai ter capacidade de romper a média de 21. E aí Qualicorp, que é do setor de saúde também. Qual 3. A Qualicorp, por fundamentos, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu prefiro a Apivida porque ela tem fundamentos controversos. Mas tem também o sinal de fundo, fora da banda, dentro da banda. E aí, Marfrig. A Marfrig. Essa nós temos em carteira, inclusive. Claro, sinal de fundo, estrela da manhã. Morning Star. Ou seja, sinal de comprar. Querido amigo Martinez, aqui aparece esse código maluco, mas eu sei que é ele. Bom dia, professor. Você acha que o G23 vai fechar o gap em 102,292? Tem gente que diz que todos os gaps serão fechados. Nem sempre, eu acredito que não. Acredito que não. É mais fácil ele buscar o 109 amanhã. Ok? Rapadura falou só para complementar. Wagner, você é o único que eu assisto no mercado. O resto não perco meu tempo. Obrigado. O Guinvest realmente era muito bom. Correto. Rapadura falou o seguinte. PT no governo era mais que previsto que iria ocorrer. PT não está fazendo nada diferente do que falou. Eles tinham, digamos assim, um discurso mais pragmático, voltado para o centro, mesmo porque não foi a esquerda somente que os elegeu. Então eu acho que eles estão fazendo diferente sim do que eles prometeram. E isso daí está errado, não. Desafio cada vez maior, fomos traídos pelo PT de novo, impressiona esse poder deles de mudar uma lei tão importante, exato, na calada da noite, sorrateiramente igual aos raposos. O pior é que o Centrão e mesmo muitos bolsonaristas votaram junto com o PT. Tá estranho, né? Esse movimento todo, ele tá estranho. E ainda nem governo oficial, né? Nem são governo oficial, apenas os bastidores, é isso que me intriga. O Senado precisa derrubar esse absurdo, ainda tem esperanças, mas esse começo está muito tumultuado. Precisa acalmar, senão não vai subir não. Um grande abraço, guerreiro. Agradeço a todos os queridos amigos que tornaram a nossa gravação ainda melhor, enobrecendo e estimulando o nosso trabalho, que é realmente uma trincheira de guerra. Então vamos lá. Eu sei que ele assiste o programa. Ontem eu tive o prazer de almoçar com Rafael Moreira, CEO do Cartesian. Fomos ali no Shopping Moca. Um almoço agradabilíssimo. Fomos num restaurante japonês, conversamos sobre... Nunca tivemos a oportunidade assim de conversar só os dois. Eu admiro muito a luta do Rafael. Muito agradável. Depois passei na Calunga. Comprei alguns itens de pintura para minha filha, que adora pintar. Então, muito bacana. E vim assistindo a semifinal da Copa no retorno. Legal. Então vamos... E assim vai seguindo a vida, pessoal. Índice de consumo, tem um fora da banda, dentro da banda, um martelo 2775,40 está sendo acionado, né, uma vez que a sua máxima está sendo rompida. Índice de energia tem um martelo fora da banda, dentro da banda, 74,934 é o ponto a ser rompido, ainda não foi, mas está perto disso. O índice de materiais, né, que foi o mais resiliente dos índices nesse movimento recente, está em queda hoje, porém ontem subiu em 27, respeitando a média de 21, então está tudo sob controle. Uma boa movimentação do índice do setor imobiliário, o IMOB, fora da banda, dentro da banda, está acima do fundo anterior, sendo esse 627. Na verdade está sobre, né, o fundo anterior, deve rompê-lo e levar junto a média de 21.
está acionando um martelo, cuja máxima é 624,72. Eu vou tentar. Será que dá para traçar uma linha de tendência aqui? Talvez eu vou tentar de uma outra forma aqui. Talvez faça mais sentido. Dessa maneira. Além de tudo, entre ontem e anteontem é um arame de fundo, a mulher grávida em japonês. E FNC, índice do setor financeiro, temos um sinal fora da banda, dentro da banda, distante da média. A máxima de ontem, 9,422, foi rompida, então está acionando fundo. Small 11, nem se fala. Small 11 tem algumas... Tomo uma golinha do meu bale aqui de açaí. Small 11 tem algumas situações. Fora da banda, dentro da banda, distante da média de 21, deve no mínimo buscar 96. Onde está a média, tem um padrão penetrante entre ontem e anteontem. Bolsa de Xangai mantém um viés altista, uma correção para aproximar-se da média de 21. Só responder um pessoal aqui. Maravilha. Só pessoal, mandei uma segunda via de uma conta para a pessoa. E a pessoa tá falando para mim que tá sem sistema para pegar a conta. Que legal. Eu tento resolver tudo antes de começar a gravar. Muito bem. Legal. Então, índice Nikkei, o dia a dia por aqui é bruto, pessoal. Sempre resolvendo as coisas que já deviam estar resolvidas. Então aqui nós temos um martelete acionado, médias cruzadas para cima. Acho que no índice Nikkei essa LTB é um divisor de águas bastante importante. O minério mantém o seu viés de alta, sem alterações. O minério deve continuar subindo de forma lenta, gradual, porém constante. A próxima resistência 112,50. Hoje bateu 112,90, voltou, mas normal, movimento absolutamente admissível. O minério, o petróleo, por sua vez, está acima do fundo anterior. Cumpriu, eu considero um repique cumprido. A gente pode trabalhar com Fibonacci também, mas quando tem a média de 21, então acima da média já passa a ser uma reversão e reforça a nossa ideia de simetria com alvo a 89,33. E no caso do WTI, né, a mesma leitura, só que aí o alvo ficaria aqui em 83,34. Títulos americanos de 10 anos, mantém-se o viés baixista, sem novidades. Uma queda forte nas bolsas americanas, né, em razão... Os americanos acharam que o Federal Reserve ontem foi hawkish e tal. Achei absolutamente dentro do esperado. Mesma coisa o S&P, mas estão numa região de suporte, tentaram por 2 vezes romper essa LTB. E o Dow Jones a mesma coisa. Eu não vou dizer que hoje o Dow Jones, o S&P, o índice Nasdaq vão fechar em alta, mas eles devem reduzir pelo menos a metade dessa queda, na minha visão. E o VIX, lembra quando o professor falou que era a venda aqui em cima, né? Então, já é interessante zerar uma parte para quem vendeu. E o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, tem sinal de topo. Não sustentou o preço acima de 22,95, portanto é um rompimento falso. E abaixo de 22,42, que é a mínima de ontem, tende a fechar esse gap e pressionar a média móvel exponencial
de 21 períodos. EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Vou fazer que nem o Zé Vendinha agora, eu acho que é compra no EWZ. Provavelmente a gente vai ter aqui a formação da estrela da manhã Morningstar. E hoje tem uma correção forte na Europa, proporcional àquilo que havia caído, então sem novidades, né? Reino Unido, Bolsa da França. Os dados chineses estão pesando muito hoje, né? Eu comentei sobre isso. Vamos ver o que tem de interessante. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético. Vamos ver o que tem de interessante aqui no broadcast para nós estudarmos. Acho que o que vai ter de mais interessante mesmo. Vamos ver aqui. O Fernando Haddad muito bem nas entrevistas. O pedido de auxílio-desemprego cai em 20 mil na semana, 211 mil previsão de 232. Talvez os americanos interpretaram que o mercado de trabalho forte pode significar um Fed mais duro. Estados Unidos, sem automóveis, vendas no varejo caem em 0,2 em novembro ante outubro. E cai em 0,6 em novembro ante outubro, previsão menos 0,3. Sem dúvida, é um dos fatores que estão gerando essa queda abrupta nas bolsas americanas. O Banco Central Europeu elevou taxas de juros em 50 pontos base, o que já era esperado. E eu entendo que hoje o grande estresse mesmo, ele é gerado pela China, mas é algo que eu não acho que é exatamente uma surpresa, né? Então, por exemplo, vendas de moradias, queda anual de 28,4 entre janeiro e novembro. Está fechado o país, né? Está reabrindo agora. Os juros e taxas principais ficaram inalteradas. Também não era inesperado. Investimentos em ativos fixos sobem 5,3 na comparação anual, previsão 5,6. E onde veio a bomba mesmo, né? Vendas no varejo caem 5,9 na comparação anual de novembro, a previsão era de queda de 3,3. Produção industrial sobe 2,2, ainda subiu, né, a previsão de 3,7. Então, conforme a China vai reabrindo, esses indicadores vão melhorando, já se fala em 5,5 de crescimento para 2023. Isso deve ser impactante, inclusive, para o Brasil. Eurostock 50 faz aqui um pivô de baixa, só que tem um topo anterior, que deve segurar a onda. Índice DAX. Hoje, né, que as bolsas estão a fim de subir aqui no Brasil, tem um mini crash, né, tem uma pancada aí de 3% na Europa, né? Então, tá difícil dos aços se alinharem, mas nossa bolsa está atrasada. Quando os drivers internos se alinharem, vai subir bem. Então, tem o topo anterior como suporte no índice DAX. Sem dúvida nenhuma, né, o MME, que mede fluxo para mercados emergentes, ele está caindo hoje em razão da China. Não tenho dúvida disso. É interessante que volte a trabalhar acima da CLTA e da média de 21. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, eu não vejo... Se eu tivesse vendido, eu finalizaria a operação, né? Eu tomaria, como é praxe, o fundo anterior como base, 104, 113, e eu encerraria simplesmente uma venda, mas eu não entraria na compra agora do DXY. Ibovespa em dólares tem sinal de fundo, né? O fundo anterior é um parâmetro importante, 119.570, rompeu, e aí fora da banda, dentro da banda, e o ponto alto, 119.769, né? Se for rompido, acionará o martelo. Milho, lutando aqui para formar fundo, as bandas vão afunilando. Uma das boas novas de hoje, eu comentei ontem que nós tínhamos um topo mais baixo que o anterior no DI, então a tendência é pressionar a média de 21 na semana que vem. Bova 11. Vamos lá. Bova 11 fora da banda, dentro da banda. Não chega a ser um padrão penetrante, mas um candle muito parecido, né? Ontem, anteontem, a máxima
101,16 está rompendo agora. Bova 11. Digamos assim que a linha de retorno ele foi logo abaixo, mas voltou. Isso é interessante. E o fundo anterior, 102,43, se o mercado rompê-lo de baixo para cima, será uma amostra de força e aí haverá uma simetria em V com alvo a 109,90 ainda para o mês de dezembro. Ok? Eu vou deixar mini dólar, mini índice e BOV para o final. Vou fazer agora, aí a partir de amanhã eu volto com o estudo das ações. Então, o primeiro ativo aqui na tela é B3. SA3, ontem eu comentei que Vou responder aqui, pessoal. Muito bem. Então, uma região de fundo bastante clara para mim, com eixo a 13,05 e alvo aqui nos 16, quem sabe ainda em dezembro. Banco do Brasil, martelo sendo acionado, longe da média, o que reforça a ideia de fundo. 31,57 está sendo acionado e acima do fundo anterior. 32,53 deve acelerar o processo de recuperação. E aqui o padrão penetrante que nós temos em Bradesco, finalmente o sinal de fundo consistente, fora da banda, dentro da banda. Padrão penetrante, sinal de fundo forte em Itaúsa, hoje um candle amplo reforça essa ideia. E fora da banda, dentro da banda, acionando a máxima de ontem, 23,57. Sinal de fundo sendo confirmado em Itubi. Santander é o ativo mais fraco dos bancos. Eu vinha comentando isso, que quando inflexionasse, ela teria o movimento mais lento de todos, bingo. Por isso que ela não faz mais parte da nossa carteira. E nós temos um fundo duplo anteriormente marcado em BPAC, está sendo respeitado, padrão penetrante, fora da banda, dentro da banda. Essas ações devem disparar nos próximos dias. Petrobras, sinal de fundo, uma pinça, fora da banda, dentro da banda, naturalmente acima de 22,30 deverá acelerar o processo. E Vale, topos e fundos ascendentes, deve dar continuidade a esse movimento sem novidades. Bom, falando sobre o mini índice, eu acredito que ainda hoje, né, como eu comentei anteriormente, a máxima seja tocada, ou uma aproximação da máxima, 107,630. O BOVA 11, né, daqui dentro da linha de retorno, simetria em V. E o Ibovespa, ontem deixou aqui uma espécie de martelo com doji, quase tocou a parte baixa do canal e a tendência é que busca aqui a parte de cima ainda em dezembro. Talvez 115 mil pontos até o fim do mês, apesar da simetria em V remeter a 113,760, mas até os 115 será um pulo. Então é isso aí, tá entregue. Um grande abraço a todos, muita saúde e paz, queridos. Muito obrigado pela sua atenção, valeu!